Esse ar, né? Paz do Senhor, queridas. Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço mais uma vez a confiança da Paula, o convite da Paula para estar aqui. Deixa eu arrumar aqui o material. Nosso tema desta noite, nossa palavra é Mulheres Graciosas, Flores de Deus. Quando eu tinha 19 anos, já faz um bom tempo, eu recebi uma poesia que foi... quem escreveu era uma pessoa que eu conhecia na época, uma missionária inglesa, filha de missionários que vieram muitas décadas atrás para o Brasil. E ela, as duas filhas desse casal de missionários, elas tinham nomes de plantas. Uma se chamava Olívia e a outra Murta. E essa que escreveu essa poesia, o nome dela era Olívia. Essa poesia chegou às minhas mãos há tanto tempo atrás e ela me marcou tanto. E depois de muito tempo com essa poesia em mãos, a partir dessa poesia Deus me deu uma palavra, que é a palavra que eu quero compartilhar hoje à noite. Então, vou começar lendo essa poesia. Ela tem o título Eterno Jardineiro. Senhor, Tu és o Criador de toda flor. Quando paro para observar a soberana arte que com divina perfeição formou em mínimos detalhes, desde a minúscula flor do campo até a imponente Vitória Régia, sinto-me tão pequena, tão insignificante perante o Teu poder, que aos olhos se revela deslumbrante. Quanta cor, quanta fragrância existe no jardim, que variedade de formas, cada qual crescendo e desenvolvendo segundo o Teu querer. E fico meditando naquilo que eu posso ser, o Teu povo, criado em Cristo para demonstrar o Teu poder. É como um jardim bem colorido, que neste mundo escuro, cheio de dor, espalha a todo canto a fragrância eterna do Teu amor. Ó Deus, Tu me criaste perfeita em Cristo, e no lugar apropriado me plantaste. Tu, o eterno jardineiro, sabes cuidar de mim. Sabes da luz que necessito, das sombras que me fazem bem. E quando a temporal ou a minha seiva parece definhar, Tu me amparas com a Tua carinhosa mão. E no tempo exato, Tu podas os meus galhos inúteis, para que eu melhor possa crescer, desenvolver, revelando sempre o Teu poder. Senhor, que a minha vida seja a flor da Tua preferência, aquela que trará gozo a Ti e aos que me cercam, que eu possa revelar a perfeição da Tua criação, e quando enfim, murchando aqui, mas sempre viva para Ti, deixar o meu lugar no Teu jardim, que os outros possam sempre ter em mente, que a Tua palavra foi a divina semente que frutificou em mim, pois pelo Teu Espírito fui moldada à flor da Tua escolha, deixando para os outros uma partícula apenas, da infinita fragrância que o meu Senhor, Teu Filho amado, é para Ti. Amém? Amém. Mas que não precisava falar mais nada, não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Tem um monte de coisa para falar. Vocês vão aguentar. Amém. Mas em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz que quando Deus nos criou, Ele tinha um eterno propósito em mente. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Que Ele tinha um eterno propósito de muitos filhos semelhantes a Jesus. Sabe, se alguém projeta qualquer coisa, um objeto, um carro, seja lá o que for, e ele tem um propósito específico para aquilo. Suponhamos que seja um ferro, né? Uma coisa que a gente usa muito. Então, a Valita faz ferro ainda? Faz, né? Sei lá, faz tanto tempo que eu não compro ferro, mas suponhamos que projete as cores, os designs, as formas, com tantos detalhes e tudo aquilo dá certo. Mas só uma coisa não funciona. O ferro não funciona. Na hora que a pessoa liga, ele não esquenta, ele não serve para passar. Ou seja, aquele foi um projeto
não chegou ao seu objetivo. Nós somos criadas para a honra e para a glória do nome do Senhor, para revelar neste mundo o conhecimento de Cristo. E Ele trabalha nisso, Ele está trabalhando, nós estamos em obras, Ele está trabalhando na nossa vida e vai fazer isso até o final, para nos moldar, para nos esculpir a imagem e semelhança do seu Filho. Eu gostaria de convidá-las a abrir a Bíblia, então, em 2 Coríntios, capítulo 2, vai falar esse versículo que é o tema, né, que nós colocamos aí, que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 16. Enquanto você procura, eu queria perguntar, se você fosse uma flor, qual delas você acha que seria? Com que flor você acha que você se pareceria? Será que alguém olharia para você e falaria, mas você me lembra uma rosa? Ah, mas você me lembra uma orquídea. Não, você me lembra uma margarida. E eu quero usar essa figura, essa analogia de flor, para que a gente possa aprender um pouquinho sobre nós, e sobre Jesus, e sobre o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Alguém, a respeito desse versículo que nós lemos, disse o seguinte: o conhecimento de Deus é difundido como uma fragrância por meio daqueles que Ele conquistou. É isso que esse texto que nós vamos ler aqui diz. 2 Coríntios 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Eu gostaria de lembrar que o versículo diz aqui que primeiro esse perfume é para Ele. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E depois o perfume, ele é para aqueles que estão em volta. Então, se nós temos o desejo de que a nossa vida seja suba como um aroma agradável a Deus, inevitavelmente esse aroma também vai se difundir e vai se espalhar por onde nós passarmos. Amém. E eu pensei, baseado nessa poesia, Deus foi me dando algumas direções, e eu quero pensar em alguns tipos de flores. E flores que vão de repente trazer alguns ensinos, algumas figuras para nós podermos aprender dentro desse tema. A primeira flor que eu gostaria de falar é da flor do campo. A flor do campo é aquela que parece que ninguém foi lá plantar. Não teve um jardineiro, como é que chama esse pessoal que projeta os jardins? Paisagistas, não teve nenhum paisagista, não teve ninguém que escolheu as sementes a dedo, não teve ninguém que preparou a terra, que tirou os espinhos, que de repente colocou uma barreira, uma cerca, para que não tivesse acesso naquelas flores. Não, essas flores do campo parece que ninguém semeou, parece que elas nasceram lá sozinhas, não é verdade? Essas flores, elas falam de simplicidade. Nós estamos falando, enquanto orávamos, sobre coisas simples. Simplicidade. Às vezes a gente olha para nós mesmas e acha que a gente é simples. A gente, ainda mais agora que a gente tem acesso à internet, e a gente vê tanta gente especial, tanta gente que é estrela aí na mídia, que está fazendo e acontecendo. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu sou tão simples, minha vida é tão simples, eu sou como uma flor do campo. Eu estou lá, é bonito, as pessoas passam e apreciam, mas eu não sou aquela raridade, aquela coisa que foi planejada. Mas sabe, ao contrário do que a gente pensa, apesar das flores do campo falarem de simplicidade, elas falam de força. Quando eu estava lendo aquele texto e estudando, sabe quando Jesus fala para os discípulos lá em Mateus 6, olha os lírios do campo, Parece que ninguém plantou, parece que ninguém desenhou, mas o vosso Pai Celeste é aquele que Ele teve a intenção, é Ele que cuida, é Ele que planeja. E Ele fala assim, nem Salomão em toda a sua glória
glória, se vestiu como qualquer um deles. Sabe, o comentarista, ele diz que aquelas plantas, aquelas flores, aqueles lírios, muitas vezes estavam em campos, eram pisados por animais, havia espinhos ao entorno, ervas daninhas, mas ele é uma flor. As flores do campo são flores simples, mas são flores que Deus planejou para que elas tivessem força. Então, elas parecem não estar sendo cuidadas por ninguém, mas elas são resistentes às intempéries. Elas têm, às vezes, espinhos que estão muitas vezes ao seu redor, que machucam, que às vezes pisadas de animais, aquilo vem sem dó, com força, e elas resistem àquilo. Mas a beleza delas é escolhida e planejada por Deus. Amém. Sabe, quando nós pensamos em coisas simples, eu lembro de Jesus. Jesus, ele foi simples. Jesus, ele teve um nascimento simples. Ele nasceu num lugar simples. Ele não teve um quartinho planejado, igual os nossos bebês de hoje têm, né? Com tanta pompa e circunstância. Não teve chá de bebê, não teve aquela, como que chama, festinha para ser chá de revelação. Vocês me ajudam aí, que eu digo até, ó, tá ficando velho. A sua vida foi totalmente simples. O lugar onde ele nasceu, ele foi criado em Nazaré, um lugar rejeitado. Antigamente, uma vez Davi quis dar aquela região ali para o rei que o ajudou, e ele falou assim: não quero essas terras não, esse lugar aqui é um lugar desprezível. E Jesus cresceu em Nazaré. Algumas pessoas até diziam assim: esse é nazareno? Por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele era de uma família simples, ele se sujeitou a ter um ofício simples. Ele não era um PhD em nada, desses afamados, né, que todo mundo conhece. Se fosse nos nossos dias, ele passasse na rua e alguém perguntasse: quem é aquele moço? Sabe que o nome dele era um nome comum? Era igual José, que para nós era Jesus naquela cultura. Ah, esse aí é o Jesus, ali da rua de baixo, sabe? Filho do seu Zé, da carpintaria. Esse era Jesus. Ele era simples. Ele escolheu ser simples. O profeta Isaías diz que ele tinha uma beleza que muitos não apreciavam. Os humanos não viam nele beleza, mas a sua beleza era apreciada pelo Pai. Mais de uma vez o Pai rasgou os céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isaías fala que ele foi crescendo como um renovo diante dele. Ele não tinha aparência nem formosura, mas ele foi um renovo que crescia diante do Senhor. Se Deus te escolheu para ser simples, saiba que Ele escolheu você para ser forte, para poder resistir às intempéries, para poder passar por coisas, mas assim, testemunhar do cuidado de Deus. Então, se eu fosse dizer, do que fala a flor do campo? Do que ela testemunha? Essa fragrância da flor do campo, ela aponta para o quê? Ela aponta para o cuidado de Deus. Ninguém está vendo, ninguém está fazendo conta disso, mas Deus está cuidando. Amém. Jesus falou: o vosso Pai, Ele vestiu o lírio do campo, Ele vestiu as flores do campo. Amém. Lá em Cantares, nós sabemos que aquela noiva, que era noiva de Salomão, ela não era uma pessoa refinada, ela era uma pessoa rude. E ela não via beleza em si mesmo. Mas num dos versos que tem lá do noivo falando da noiva, ele fala assim: qual lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Sabe, nós estamos entre espinhos, mas a nossa beleza, ainda que seja na simplicidade, ela é apreciada. Nós às vezes não vemos, aquela noiva não via beleza em si mesma, mas ele via beleza nela. Ele dizia: qual lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Tem espinhos ao teu redor, tem intempéries ao teu redor, você está tendo que resistir a coisas difíceis e parece que de repente você está lá, não está sendo cuidada, não está sendo, né, tá tendo aquela, você de repente está até correndo o risco de cair na autopiedade. Ele está olhando para você. Aquele que um dia teve vida simples, que um dia se sujeitou a tantas coisas, ele está olhando para você. E Ele está dizendo:
qual lírio entre os espinhos. Assim é a minha amada. Ela é simples, mas eu vejo beleza nela. Que a sua vida, se você se identifica com essa flor, ela possa ser assim. Que essa fragrância do conhecimento de Jesus, ela possa subir para a glória do Senhor. Amém? Essa é só a primeira. Vocês aguentam mais algumas aí? A próxima são as flores das estufas e jardins. Ao contrário dessa do campo, que parece que ela é livre, que ela está lá à vontade, que essa liberdade, ela está em todo lugar, todo mundo passa por ela. Eu passei um tempo da minha vida, Damares também, a gente lá em Campos do Jordão, e era uma coisa que eu achava linda. Você passava na beira da estrada, nos barrancos, tinha margarida, tinha aquela hortênsia, tinha aquelas trepadeiras, orquídea, tudo nascendo no meio do mato. E aquilo é tão lindo de ver. Mas sabe, as flores das estufas, elas são reclusas. Jardins, principalmente esses jardins da cultura e do tempo de Jesus, não era como agora, na nossa cultura, que a gente faz um jardim, né, a grade aí aberta, todo mundo vê. Não, os jardins, eles eram pessoais, eles tinham portões, só entrava no jardim o dono do jardim ou aquele a quem ele permitisse. Então, essas flores, elas têm um olhar contínuo do jardineiro, de uma maneira diferente das flores do campo. Ela necessita de cuidados especiais, mas elas são aquelas que se submetem aos processos e aos tratamentos que não são apenas de uma vez, mas são tratamentos repetitivos. Elas, às vezes, têm que se submeter a podas contínuas. Sabe, quando eu vejo e penso nesse tipo de flor, eu me lembro também de Jesus. Isaías, a partir do capítulo 49, ele começa a falar de Jesus como servo do Senhor. Isaías fala do nascimento, fala do reinado de Jesus, mas nessa parte, Isaías 49, versículo 2, ele diz o seguinte, vou ler o primeiro, ouvi-me terras do mar e vós povos de longe escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Olha o versículo 2, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele passou dos 33 anos que ele viveu aqui, 30 na reclusão. Ele foi manifesto como Messias e começou a se apresentar nos 3 últimos anos da sua vida. Ele ficou à sombra. Ele falou assim, olha, ele como uma flecha, ele me guardou na aljava. A gente sabe que eles punham na aljava e só pegava na hora de atirar. Ele ficou na aljava, ele ficou recluso. Ele precisou se submeter a esses processos. Sabe, as plantas, muitas delas recebem podas tão drásticas que parece que não vai sobrar nada, não é verdade? Eu imagino que uma plantinha, se ela pudesse falar quando ela vê um jardineiro, um botânico, seja lá quem for, se aproximar com a tesoura, ela fala assim, não, por favor, já teve poda o ano passado, por que vai ter poda esse ano de novo? Não, eu sofri tanto, doeu tanto com essa poda e agora vem poda outra vez. Ou de repente ela pensa, mas eu queria estar lá fora. Aquelas lá têm liberdade. Elas estão voando para lá e para cá, elas estão cortando os continentes, elas estão indo e vindo, e eu estou aqui presa nesse lugar. Eu não posso sair daqui. O servo, ele não fala nem não, nem porquê, nem para quê. Só tem uma frase que o servo diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não é sempre fácil dizer sim, Senhor. Não é sempre fácil suportar as portas. Não é sempre fácil. Aquela temperatura tem que ser úmida, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não entendo nada, mas a gente sabe que, né, tem tanta coisa que envolve e ela só tem, e ela só pode dizer sim, Senhor. Submissão. Submissão para que a vontade do Senhor prevaleça. Jesus, ele falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai.
E no Salmo 40, que é o Salmo messiânico, ele fala assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Sabe, além desses processos todos, tem um processo muito pior do que esses, vamos dizer assim. Alguém entendeu que o perfume das flores, ele era tão curto quanto a duração da sua vida. A gente sabe que a duração de uma planta, ela é muito... Eu não sei qual a planta que duraria mais, principalmente em termos de flores. Aí o que essa pessoa, que eu não sei quem foi, ele falou: esse perfume pode durar mais. Ele pode ser preservado além do tempo da vida dessa flor. Então eles inventaram fazer o quê? As fragrâncias. Ah, mas para fazer fragrância que vai durar bastante, tem processo difícil. Tem esmagamento, tem que triturar e tantos outros. Mas eu estudei um pouquinho a respeito de um processo. Porque mesmo algumas fragrâncias, elas têm duração curta. Mas tem algo que tem mais duração, que é o óleo essencial. O óleo essencial, ele não só tem uma concentração de fragrância maior, como uma durabilidade maior. A plantinha já morreu, ó. Parece com Abel, né? Que depois de morto, ainda fala. 2000 e tantos anos se passaram. E a fragrância do conhecimento de Jesus está até hoje entre nós. Sabe qual que é o processo para fazer óleo essencial? Vou tentar explicar mais ou menos o que eu aprendi. Pega-se as partes da flor, coloca num recipiente que parece uma panela de pressão. Todo vedado com apenas uma saidinha. Bota fogo. E conforme o fogo vai aquecendo, aquela água vai entrando em ebulição junto com os pedaços da planta e o vapor vai subindo. E aquele vapor sai por um caninho e vai desembocar numa outra serpentina. Aquele vapor que vai saindo, que vai sendo extraído, junto com aquele vapor vai sendo extraído a fragrância daquela planta. E dali sai o óleo essencial, concentrado e duradouro. Às vezes tem fogo no processo. Tem fogo no processo. Pedro falou para aqueles crentes lá que estavam sendo perseguidos por Nero, que estava inclusive queimando os cristãos, colocando nos postos para eliminar a cidade. Ele falou: não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque ele vem para que o valor da sua fé, da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. A chapa está quente, tem fogo. E sabe, o botânico, quem fabrica perfume, os perfumistas, vão me ajudando aí. Ele não vai abaixar o fogo, porque ele tem um objetivo. E se ele diminuir a temperatura, não vai ser extraído. Jesus foi aquele que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Deus tocou tanto no meu coração meditando sobre Jesus essa semana. Quantos processos. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas a Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E ele ficaria satisfeito. E se ele está trabalhando em mim e você, ele não vai retirar a mão. Ele não vai diminuir o fogo. Ele não vai pular fase. Ele é bom em todo o tempo. Mas ele tem projetos para nós. Que a nossa vida, como disse a autora, mesmo dia que a gente for embora daqui, que as pessoas lembrem que a palavra de Deus foi a divina semente que frutificou em nós. E que mesmo depois que a gente se for, que a fragrância do conhecimento de Jesus na nossa vida, ela ainda continue por tempo indefinido. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Foi isso que ele fez. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que Deus opera em nós a morte, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Tem um evangelho sendo pregado aí fora que eles querem tirar o sofrimento. É autoajuda, é coaching, é tanta coisa, mas a palavra de Deus, esse Deus que nos ama e que quer que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho.
E ele fala que se ele não poupou o seu próprio filho, ele também não vai nos poupar, porque ele tem projetos. Amém? Em nome de Jesus, que assim seja conosco. E nós, aquele que se submete, ele não fica perguntando para quê e por quê, mas ele apenas diz sim, Senhor. É a submissão, é a obediência. Esse tipo de flor, ela vai testemunhar. A pessoa que tem uma vida, que se assemelha, que se identifica com essa flor, ela vai testemunhar do zelo e do propósito de Deus. Ele não passa nenhum dia sem entrar lá na estufa, ele não passa sem entrar, mas também lá em Cantares fala que o noivo, ele gosta de entrar no jardim para recolher as flores, para sentir os aromas, para apreciar aquelas flores que ele escolheu para estar ali no seu jardim fechado. E a gente canta uma música que fala: eu vou abrir meu coração, eu vou deixar o meu noivo entrar. Quando ele entra no jardim da nossa vida, é para ter comunhão, é para estar conosco, é para que nós possamos aprender com ele, que é homem de dores e que sabe o que é padecer. Amém? Amém. Vamos para a próxima flor, as próximas flores. Talvez você se identifique com a próxima. São as flores do deserto. Deserto é lugar de flor? Na maioria das vezes não. É aquela flor que ela floresce, né? Que ela nasce e floresce, a planta nasce num lugar inóspito, num lugar inesperado, dificultoso, sem condições apropriadas. É aquele lugar que você fala assim: aqui não teria menor condições de ter uma flor, mas uma flor nasce lá. Uma flor nasce lá. As circunstâncias não são empecilho para que essa flor ela esteja lá. Sabe, o diabo às vezes ele coloca tantas circunstâncias que é para sufocar a nossa beleza, para impedir que a gente seja essa flor. Mas tem a rosa do deserto, né? Que nós sejamos aquela flor do deserto. Sabe, deserto na Bíblia é um lugar de prova. Mas as flores que nascem no deserto, elas testemunham do milagre de Deus. Não tinha condições disso acontecer aqui. É um milagre que essa pessoa esteja sorrindo. É um milagre que essa pessoa esteja agradecendo. É um milagre que essa pessoa esteja continuando na sua fé. É um milagre que essa pessoa esteja olhando positivamente para a vida, porque tudo em volta dela é um tremendo deserto. Deserto é lugar de falta de água, de seca. Nós cantamos aqui que é a nossa fonte, nós carecemos tanto de sermos alimentadas. Mas sabe, deserto é um lugar de prova, mas também é um lugar de providência. A Bíblia diz que uma das promessas de restauração de Jesus para Israel é que o deserto vai florescer. Fala lá em Isaías, capítulo 35. Tem um livro há muitos anos que foi escrito que tinha o título assim: floresça aonde você está plantado. Se Deus te plantou no deserto, vou te dizer uma coisa: Deus te cuida. Não é fácil, mas sabe, Jesus viveu e viveu o deserto. Sabe, estar aqui para Jesus era estar longe de casa. E a casa de Jesus, graças a Deus, é para onde nós vamos, amém? Não era qualquer coisa, não era pouca coisa, era um lugar que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não pode subir ao nosso coração o que é e o que tem no céu. Mas eu sei que lá ele era aclamado e servido por miríades de anjos. Ele era o Verbo eterno, o Filho eterno do Pai, em glória, majestade, soberania, e diante de Deus, diante do Pai, sem ser separado do Pai. Mas a Bíblia diz que ele se sujeitou, ele aceitou vir para esta terra. E aqui ele experimentou, longe de casa, ele experimentou rejeição, ele experimentou perseguição, ele experimentou incompreensão, ele experimentou tentação. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava com as feras
mas ele foi fiel até o fim. Ele experimentou abandono e solidão. Sabe, a Bíblia diz que quando vieram para prendê-lo, todos os seus discípulos o abandonaram. Todos o abandonaram e ele permaneceu só. Mas a solidão de Jesus também era uma solidão de alma, sabe por quê? Porque ele não tinha outro para comungar no mesmo nível de visão que ele tinha. Às vezes ele olhava para as pessoas e falava assim: até quando eu vou sofrer vocês? Os discípulos, em vez de se preocupar com o reino, estavam se preocupando quem que era o maior, quem que ia sentar à direita, quem que ia sentar à esquerda. Ele os chamava para orar e eles não resistiam. Quantas vezes? Sabe, Deus falou tanto no meu coração quando a Bíblia diz que muitas vezes ele se retirava para lugares solitários e orava. E quando ele chamava os discípulos, eles pegavam o sono. E outras vezes fala, ia à alta madrugada e lá estava ele só. Lá estava ele só. Sabe, quando ele foi ao jardim de Getsemane, ele chamou seus discípulos para orarem com ele. E eles não foram, não puderam resistir. João capítulo 8, versículo 29, ele fala assim: contudo eu não estou só, porque o meu Pai está comigo. Se você está se identificando que você de repente é uma flor do deserto, que parece que só tem você, não tem mais ninguém. Uma vez Elias se sentiu assim, falou: não, estou pronto para morrer, só sobrei eu, ninguém mais quer saber do Senhor. E Deus falou: não é bem assim. Sabe, Deus foi lá e socorreu Elias. Sabe, Jesus disse: contudo eu não estou só, porque o meu Pai está sempre comigo. Mas eu queria falar de um episódio que com certeza vocês conhecem, que está lá em Números, capítulo 17. Vocês lembram daquele episódio da vara de Arão? Arão, ele era a figura de Cristo porque ele era o sacerdote, ele era pontífice, e que ele fez expiação pelo povo por causa do pecado. O povo pecou, blasfemou e começou a praga, e Moisés falou: Arão, pega o seu incensário, corre lá e faz intercessão, faz expiação, porque a praga já está matando. E a Bíblia diz que Arão se colocou com o incensário entre os vivos e os mortos, e a praga passou. É igual Jesus, que foi aquele que se colocou entre os vivos e os mortos, e a maldição cessou por causa dele. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Deus falou assim para Moisés: ó, fala com o pessoal aqui que está rejeitando Arão, que cada um traz a sua vara, cada um traz o seu bordão, e na tribo de Levi você coloca o nome de Arão, e vocês vão colocá-lo na tenda da congregação diante do Senhor. E como o tabernáculo estava no deserto, e eu imagino que eles fincaram, eu já vi várias ilustrações assim, fincaram aquelas varas que um dia haviam sido uma planta, mas agora era apenas uma vara. Talvez uma vara que um dia já tivesse florescido numa árvore, tivesse vida, mas agora era apenas uma vara. E eles fincaram uma a uma. Mas Deus falou assim: coloque diante da tenda do testemunho, aonde eu vos encontrarei. Sabe, Jesus, ele estava sozinho, mas ele que pode nos renovar, ele pode nos revivificar. Amém? Amém. É o milagre de Deus, é o renovo de vida nas nossas vidas. É disso que fala as flores do deserto. A penúltima noite, vocês estão muito cansados? Penúltima noite, a penúltima flor, vocês estão muito cansadas? Vocês aguentam mais duas aí? Então essas são as flores da noite. As flores da noite, aqui nós conhecemos a dama da noite, né? Eu sou muito de flor, talvez até tenha mais lá. Essas flores são aquelas que exalam o seu melhor perfume à noite. Elas são aquelas que na hora das trevas, elas vigiam com Cristo enquanto os outros dormem. É tipo assim, todas as flores de noite já cumpriram o seu papel, mas a dama da noite, o trabalho dela é de noite, por assim dizer. Ela exala o seu melhor perfume à noite. A noite vem, Jesus diz, às vezes a noite ela é longa, ela é escura, ela é difícil, mas a noite é a hora e o lugar da rendição voluntária. Sabe, a submissão ela é muito boa,
né? Nós falamos que as flores das estufas são aquelas que se submetem, mas a rendição ela vai além da submissão, porque ela é voluntária. Ela não é, como chama, não é compulsória, ela é voluntária. É aquela pessoa que ela se rende. Sabe, Jesus, ele enfrentou a noite. A Bíblia diz que quando Judas veio para trair Jesus, era noite. E Jesus, quando aquelas pessoas vieram para prendê-lo, ele disse para os discípulos em Lucas 22:53, chegou a hora e o poder das trevas. As flores da noite são aquelas que vigiam com Jesus na hora da tribulação. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que Jesus entrou no jardim, o jardim do Getsemane. Foi uma noite de rendição absoluta à vontade de Deus. Getsemane significa o lugar onde se pisa as azeitonas. É um lugar onde elas são amassadas para dali sair o azeite. E a Bíblia diz que ele sofreu na sua alma lá no Getsemane. Ele estava totalmente rendido, porque ele disse: Deus, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele sofreu tanto na alma que nós sabemos que o seu suor se tornou em gotas de sangue. É explicado pela ciência que esse fenômeno acontece porque a pessoa está tão angustiada que as suas glândulas sudoríparas elas se dilatam e dali sai sangue. O escritor aos Hebreus diz que ele ofereceu a Deus grandes flores azuis, mas tem algumas espécies de trigo que você não vê a flor, mas tem um período chamado floração. E Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Por isso a resposta de Deus para ele no Getsemane. Sabe, alguém diz que o homem se perdeu no jardim, mas um dia Jesus derramou seu sangue no jardim para nos resgatar. Foi naquele jardim que aquela flor, rendida totalmente ao Senhor, gritando, agonizando, sofrendo terror. Não era terror da morte física, era o terror porque ele levaria sobre si os nossos pecados. Ele levaria sobre si as nossas maldições. Ele levaria sobre si as nossas dores. Mas ele passaria pela separação do Pai, coisa que nunca ele havia experimentado antes. As flores da noite são aquelas que permanecem. E elas testemunham da vitória da comunhão. Amém. Jesus conseguiu ir até o fim, porque a noite era alta, a noite era escura, a noite era terrível, mas ele estava lá diante do Senhor. Ele não estava cochilando, não estava maratonando no Netflix, ele estava lá. Ele estava lá e dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. E ele disse aos discípulos: a minha vida ninguém tira ela força, espontaneamente eu a dou, porque para isso eu vim. E a última flor são as flores da montanha. As flores das montanhas são as mais raras. Flor das montanhas fala de um lugar onde ninguém quer ir. Na verdade, a gente fica assim: quem levou a semente? A semente vem do alto. A semente das flores que estão nas montanhas, elas vêm do alto, porque geralmente são os pássaros que levam. Mas vocês pegarem aí, a semente vem do alto. Amém? Amém. Mas para que flores nasçam nas montanhas, muitas vezes é necessário que rochas duras, elas sejam tocadas, atingidas por raios. E abram-se sulcos, cânions, né? A gente falaria em português canhões, mas a gente está mais acostumado com cânions. Rachadura profunda de uma rocha. Aquele raio que vem, que corta aquela rocha, para que ali abra, porque aquela rocha ela é muito dura, e ali abra um lugar para onde uma semente possa ser germinada e nasce uma flor rara. Uma flor que poucas pessoas veem. Se as das estufas e dos jardins são reclusas das montanhas, praticamente ninguém vê. Só quem
transita em vias superiores, é que vem e que podem produzir esse tipo de flor. Sabe, Jesus é a flor que subiu numa montanha. Esses raios na nossa vida, antes de falar de Jesus, eles podem significar crises, ofensas, perdas familiares, sofrimentos intensos. São coisas que, se a gente pudesse, a gente evitaria. A gente não permitiria que nos tocasse, mas às vezes nos toca. E às vezes abrem sulcos profundos na nossa alma. E a gente fica assim, meu Deus, agora essa eu não vou aguentar. Mas tem propósito. Tem flor para nascer aí nesse canhão. Uma vez o pastor foi visitar uma menina, ela era nova ainda, tinha acabado de ter um acidente, ela estava numa cadeira de roda, e ele contou essa parábola do canhão. Que veio um raio e cortou aquela rocha, e aquela rocha estremeceu, e dali saiu daquele canhão uma flor. E a menina disse assim, não tem flor ainda no meu canhão. Mas ele falou assim, elas vão chegar. Talvez você esteja naquele momento que só está a dor agora, só está aquela consequência de que rasgou a sua alma. Mas fique em paz, que a flor vai vir. E essa flor vai glorificar profundamente o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus subiu num monte que ninguém queria subir. O Monte da Caveira. Um monte em que ele iria sofrer profundamente pelos nossos pecados. Lucas 9,51 fala que ele manifestava no seu semblante a intrépida resolução de ir até Jerusalém. Quando ele chegou diante de Caifás, os primeiros sacerdotes, os sulcos começaram a se abrir, porque ele levou murros e bofetadas e conselhos. Depois, lá diante de Pilatos, eles o açoitaram novamente. Cada lugar que ele ia, ele recebia vamos dizer assim, como é que se fala? Uma etapa, uma quantidade nova de sofrimentos. Fizeram um chicote que era usado pelos romanos, ele era feito de... Era um chicote feito de... Não eram cordas, eu me esqueci agora, mas nas pontas havia bolas de chumbo ou então pedaços de ossos. Antes do chicote, ele recebeu uma coroa de espinhos que tocou um lugar da sua cabeça que formou uma hemorragia enorme. E ele, que já estava com certeza desidratado, porque esse episódio dele no Getsemane deixa a pessoa muito debilitada. Quando a pessoa sua sangue, corre o risco dele ficar muito fraco. E ele com certeza passou a noite acordado, porque ele já estava todo machucado. E puseram nele uma coroa de espinhos. E ele foi chicoteado com esse chicote que rasgou o seu dorso. A pele dele ficou em tiras e os músculos ficaram expostos. Que sulcos profundos abriram no nosso Salvador. Tirando a sua roupa e colocaram uma túnica que depois grudou no seu corpo. E na hora de tirar a túnica, ela estava toda grudada naqueles sulcos. E eles dirigiram a ele tantos insultos. E ele, que já estava tão enfraquecido, deram a ele uma cruz com cerca de 150 quilos para ele carregar. E eu tinha esquecido disso, mas esses dias Deus me lembrou que está perto da gente lembrar dessa, embora seja uma festa aí, né, que se comemora no mundo, mas da gente lembrar do sofrimento de Cristo. Ele subiu a montanha da caveira, um lugar que ninguém escolheria. E ele foi por escolha, ele foi voluntariamente. E os sulcos que foram abertos, profundos, sabe, ele mesmo é a montanha que foi fendida, mas ele também é a flor. Porque Deus olhou para ele lá na cruz e se agradou totalmente do seu filho. Se isso não compungir nosso coração, nada mais vai falar. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele escolheu se entregar, mesmo sabendo tudo.
qual ele iria passar. Ele sofreu profundamente por nós. E ele disse que quem quiser vir após ele também tome a sua cruz e siga. Quem ama a sua vida perde, mas quem odeia a sua vida neste mundo, quem se entrega à morte por minha causa, preservá-la para a vida eterna. Amém? Ele está vendo e contemplando hoje o fruto do seu penoso trabalho. Apocalipse diz que ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos honra. O texto de João 13, quando ele vai lavar os pés aos discípulos, ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele podia ter rejeitado subir aquele monte, mas ele foi. E ele foi por mim, ele foi por você. Ele tomou as nossas dores, tomou as nossas maldições. E por causa disso nós estamos aqui, por causa disso nós temos esperança. E quando Paulo, naquele primeiro texto que nós lemos, ele termina perguntando: quem, pois, é suficiente para essas coisas? E mais adiante ele mesmo responde que a nossa suficiência vem de Deus. Eu não sei com qual flor você se identificou. Eu acho que às vezes em cada etapa da nossa vida nós nos identificamos com alguma delas e você fala assim: eu quero ser essa flor, eu quero ser suficiente. E eu quero ler um texto em Oséias para terminar. Esse aqui é o Daniel, Oséias. Vamos achar Oséias aqui. Oséias capítulo 14, versículo 5. Agradecido seja o nome daquele que nos amou. Aleluia. Versículo 5. Serei para Israel como o orvalho, e ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Ele é o orvalho do qual nós precisamos. É um orvalho que cada manhã vem como renovo sobre as nossas vidas. Jó, no capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte. Eu gostaria de chamar a Paula para que nós pudéssemos agora estar ministrando ao Senhor e orando. Jó, capítulo 14, versículo 7, é um texto tão conhecido. Às vezes você fala assim: eu estou tão seca como aquela vara de Arão. Um dia eu fui uma planta, mas hoje parece que eu estou só um bordão. Mas tem poder, aquele poder que ele mandou a Jesus dentre os mortos. O poder do Espírito Santo, que é Espírito de vida, está à nossa disposição. Ele diz que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Eu gostaria de te convidar para ficar em pé. Nós vamos declarar isso. Declare e profetiza isso sobre a sua própria vida, e depois nós vamos orar. Ainda que em momentos da nossa vida nós nos sintamos assim: parece que não vai ter mais nada para mim. Um dia eu floresci, um dia eu fui forte, um dia eu testemunhei, um dia eu tive fragrância, mas agora parece que eu sou uma árvore cortada, longe da minha fonte de vida. Mas existe esperança, e Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa fonte de vida.